Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Após a derrota vexatória do Flamengo aí, derrota nos pênaltis que eu quero dizer, né? Para o Del Valle, né? Vitor Pereira deve fazer mudanças e colocar o time com 3 zagueiros da mesma maneira que atuou contra o Botafogo com o time alternativo reserva, né? Então o Vene Casagrande aqui trouxe algumas notícias, o que o Vitor Pereira planeja fazer para poder enfrentar o Vasco no domingo, né? Então vamos embora aqui com as últimas notícias do Flamengo, né? Finalmente acabou essa maratona. Pra mim era pro Flamengo ter conquistado pelo menos algum título, não conquistou. Foi investir em 3 títulos já início de temporada. Mas eu acho que agora chegou o momento do Vitor Pereira tentar implementar o seu estilo do jogo nesse time do Flamengo que tá precisando, né? E quando o quarteto não resolve, tá difícil, né? E o Matheus, como sabe, pra mim foi um dos destaques desse início de temporada, né? Então vamos embora com o vídeo aí. Créditos ao canal do SBT Sport, link na descrição como créditos. E vamos embora para o vídeo. E vai ter mudança, hein? Muito bem. Após um ano dá pra gente se conhecer, né? Mas enfim, sobre o que o Vitor Pereira planeja pro clássico de domingo. Ele quer fazer aquilo que ele fez contra o Botafogo e também contra o Independente Del Valle, utilizar uma função com 3 zagueiros. Ainda mais agora com o retorno do Léo Pereira, que joga justamente pelo lado esquerdo. A dúvida é, ele botando 3 zagueiros, quem vai sair do time? Ele vai tirar um volante? Vidal. Ou ele vai manter 2 volantes e vai tirar alguém do quarteto? Essa é a dúvida. Ah, Veneza. Eu posso falar o que eu faria? Eu quero saber. Óbvio que eu sou apenas um comentarista aqui no SBT, mas um rubro-negro, né? Se eu fosse o Vitor Pereira, beleza, 3 zagueiros, que eu acho que deu certo. Botaria Ayrton Lucas e Mateuzinho, 2 jogadores que seriam alas. Tiraria alguém do setor ofensivo. E quem seria? Tiraria alguém do setor ofensivo? Tiraria e botaria 2 volantes. Pra proteger, entendeu? Então, não, justo. E nesse momento, o Arrascaeta. Caramba, Veneza. Você botaria o Arrascaeta no banco? Eu tiraria o Arrascaeta do time titular e colocaaria no banco. Ele não sabe falar, dói a boca. Dói a boca de Vene Casagrande falar que botaria o Arrascaeta no banco. Porque eu penso o seguinte... Eu não sei se vocês sabem, mas ele é muito fã do Arrascaeta. Eu sou muito fã, é isso. Gente, só que eu sou fã, mas eu preciso entender que o Flamengo está acima de tudo. Acima de qualquer jogador. Se o jogador não está desempenhando um bom papel e, sobretudo, na parte física, eu sou a favor de tirá-lo. É isso. Eu penso desse jeito. Agora resta saber se as pessoas pensam dessa maneira. O que eu faria? O que você faria? Cara, acho que você tem Olha só, o drama é o seguinte, Pedrosa vai dar já a opinião dele, a gente quer também saber o que você faria. Hashtag SBT Esporte é o nosso Twitter, assim você vai participar com a gente. Escreve o que você quiser lá no Twitter e põe a hashtag no final que a gente consegue ver o que você falou, tá bom? O que a gente quer saber de você? Vene trouxe a informação que Vitor Pereira vai manter um time com 3 zagueiros, assim como foi contra o Botafogo e contra o Independente Del Valle. Mas para ele deixar 3 zagueiros, com o retorno do Léo Pereira, o Thiago Maia não vai estar mais improvisado e o Thiago Maia fica disponível para ser novamente um volante. O que você faria? Tiraria um volante, o Vidal ou o Thiago Maia? Ou tiraria alguém do quarteto ofensivo? Manda lá no Twitter. O que você faria, Pedrosa? Cara, quando você treina um time, você tem que analisar cada adversário perante ao jogo que você vai ter. Aí você analisa o time do Vasco. O time do Vasco é uma equipe que joga majoritariamente pelas pontas. Os laterais sobem o tempo inteiro, os pontas sobem o tempo inteiro. Então eu acho que o Flamengo pode até manter o quarteto, mas colocando o Thiago Maia, que é um cara mais de proteção do que o Vidal naquele momento, naquela posição de volante, e fazendo com que o Flamengo jogue pelo meio. Porque pelas pontas, o Vasco tem uma dobra de marcação muito grande, de pontas que voltam para marcar e dos próprios laterais. Ao mesmo tempo, o Vasco também fica vulnerável quando ataca, porque ataca com muitos. Ataca com os pontos, ataca com os laterais, e aí geralmente fica o Léo e o Miranda e o Rodrigo como volante ali principal. Então o Flamengo também teria essa possibilidade de sair jogando rápido pelas pontas. Acho que vai ser um duelo muito interessante, mas hoje eu, mesmo com a Arrascaeta, com tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu não tiraria o quarteto. Eu faria o Flamengo jogar pelo meio contra o Vasco, assim como, na minha opinião, em relação ao Vasco, o Vasco tem que jogar pelas pontas, não só por característica, mas porque eu acredito que seja a maior vulnerabilidade do Flamengo. Só para deixar claro, Fernanda, eu tiraria o Arrascaeta nesse esquema. Tá? Ok. Eu sou sempre a favor. E nesse momento também. É isso. É porque anteriormente, em alguns programas anteriores, eu falei que não tiraria ninguém. Claro, partindo do princípio que seria aquele 4-4-2 clássico. Perfeito. Agora, sendo 3 zagueiros, eu acho que tem que ter 2 volantes na marcação. Eu não vejo Vidal marcando sozinho,
muito menos o Thiago Maia. Então, por isso que eu acho que tem que ser 2 volantes. E só tem um ponto nesse jogo que eu acho que vai ser crucial para a partida de domingo, que é a bola aérea. Não só do Flamengo defensivamente, mas também a do Vasco. Eu acho que são 2 equipes que são vulneráveis nesses fatores e que, obviamente, pelos erros que podem cometer, eu acho que pode ser decidido nesse ponto. Talvez do trabalho do Barbieri seja uma das 2 discussões que eu tenho, que é essa vulnerabilidade na hora da recomposição, que ele se garante muito na velocidade do Léo e do Miranda, e também essa bola aérea do Vasco que ainda não está certinha. Eu acho interessante, se a gente fizer um exercício aqui e lembrar, nas últimas temporadas do Flamengo que são vitoriosas, o Flamengo nunca teve quando vitorioso, nunca teve um jeito de eu preciso entender o adversário para saber como eu venho jogar. Ele tem um jeito de jogar e ponto. Isso mostra uma soberania até, está em outra prateleira. Geralmente ele dita o ritmo. Exato, e ele vai do jeito dele e os outros que se acomodam ou se ajustam para jogar contra o Flamengo. A gente está falando de, como o Vasco joga, porque chegou no momento que ele está um pouco mais vulnerável e que ele precisa jogar em relação ao seu adversário e não só ter o seu jeito de jogar. Ter um equilíbrio, porque se o Flamengo jogar da forma que jogou contra o Independente Del Valle, com a desorganização tática lá atrás também, e o Independente Del Valle não soube aproveitar isso, apesar de ser um time organizado, não tem poder de ataque, poder de fogo, o Vasco tem. O Vasco hoje é um time que sabe exatamente o que fazer com a bola quando a tem. Cadê a nossa enquete? @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter e vota também. Dá a sua opinião. Quem deve ser barrado no time do Flamengo? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia ou Vidal? Vencendo aí o Arrascaeta por hora. Nossa, tô surpreso. E com bastante de repente isso é a torcida do Vasco querendo que o Arrascaeta saia. Já mudou. Porque já tá mudando. Eu falo isso porque a torcida do Flamengo, na grande massa, assim, tem uma dificuldade absurda em tirar o Arrascaeta do time. Que é natural, né? Tanto é que quando o Everton Ribeiro saiu, muita gente reclamou já. Eu fico imaginando o Arrascaeta. Mas eu sou a favor disso. Se o Vitor Pereira é o treinador, foi escolhido para fazer isso, tem que aceitar. O treinador não pode ficar fazendo enquete igual a gente faz. Beleza, vamos ver aqui o que a torcida quer e eu vou fazer. Não dá, ué. Ele tem que seguir a linha de raciocínio dele, ele tem que ser coerente. Vene, teve reunião fechada no Flamengo ontem, teu drone estava lá na reunião. Então, foi uma reunião importante porque o Flamengo deu mais um passo na tentativa da contratação do atacante Ângelo do Santos, que inclusive é um pedido do próprio Vitor Pereira. Ontem, em um restaurante aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bruno Spindel e Marcos Braz se reuniram com o empresário que está ajudando o Flamengo nas tratativas com o Santos. Você até explicou essa situação. Exatamente. Não é um empresário do jogador. É um empresário autorizado pelo Flamengo a conversar com o Santos, que tem uma ótima relação com o Santos. Intermediário. É isso. É o famoso intermediário que vai ganhar aquela comissão do Flamengo. Foi autorizado, vai ganhar aqueles 7%. Boa a comissão? 7%. Geralmente é 7% do valor. E o valor qual é? O Flamengo, nessa reunião, topou pagar 13 milhões de euros, 70 milhões de reais por 80% do Ângelo. Se o Flamengo colocar isso no papel e o intermediário levar a diretoria do Santos, a chance de fechar o negócio é enorme. O Santos já aceita fazer negócio com o Flamengo. Antes já não aceitava, agora já quer fazer negócio. Quantos milhões, Pedrosa? 70 milhões, aí você bota 7%, 10%, 70, 7. Aí dá 5 e pouquinho. Não estava nem pensando no intermediário, não, porque eu já tô até triste aqui. Eu estava pensando no Ângelo, vale esse valor? Vale sim. Se o Santos topar negociar esse jogador de 18 anos... Quem é esse jogador? O Ângelo é um jogador que veio da base do Santos, inclusive o Barcelona tem até uma prioridade de compra em relação ao Ângelo, de uma negociação que o Santos fez com a Inter de Milão na época, porque o Barcelona tinha prioridade no Gabigol, e aí o Santos vendeu para a Inter de Milão sem consultar o Barcelona. Isso acarretaria uma dívida milionária do Santos com o Barcelona. Aí o Santos fez o quê? Vou dar prioridade de 2 garotos para o Barcelona para eu não precisar pagar essa dívida. Mas hoje, pelo que eu sei, o Barcelona não manifestou nenhum interesse no Ângelo. Zero. Então, assim, o Flamengo tá na frente, é um jogador de 18 anos, ponta esquerda, joga muita bola, realmente é muito técnico. Ainda não desabrochou, mas isso é natural também e pode fazer isso no Flamengo. Eu acho que 13 milhões... o lado do Cebolinha. Uma boa contratação. Ele, na verdade, ele vem pro lado direito, onde é o Marinho joga atualmente, só que o Marinho não caiu nas graças do Vitor Pereira. Sim. E uma coisa que a torcida do Flamengo tanto se questiona é o seguinte: por que o Flamengo tem o interesse em contratar um jogador de 18 anos, sendo que já tem várias outras promessas surgindo, como o Matheus Gonçalves, Matheus França? Eu fiz esse questionamento a um dirigente do Flamengo e a resposta foi: Vene, é um jogador jovem, seleção de base, com minutagem já no profissional que vai oscilar menos.
dificilmente não vai se valorizar caso venha para o Flamengo. E, de fato, ele está certo. Embora tenha 18 anos, o Ângelo tem essas aspas por aí, foi para você? Foi. Tem 107 jogos pelo time profissional com apenas 18 anos. Então, assim, são muitas partidas. De fato, ele já é um jogador experiente. Gente, são com 18 muitas anos. partidas. Para vocês terem uma noção rápida aqui, o Felipe Sampaio completou 200 partidas outro dia, a gente falou. Quantos anos está o Felipe? 20 e pouco já. Não é mais um garotinho, 200 partidas em sua carreira. Pensa, em sua carreira. O menino tem 18 anos, tem 107 partidas. Um outro parâmetro aí para vocês verem como é muito. O Matheus Nascimento. O Matheus vai fazer 70 partidas. O Matheus vai fazer 19 anos. Que dia é hoje? Hoje é 2 de amanhã, março. o Matheus faz 19 anos amanhã e tá no profissional desde os 16 para 17, desde 2020 ele tá no profissional. Ele vai fazer 70 partidas. É porque o Ângelo ele estreou muito cedo. Gente, mas 18 anos com 107 partidas muita coisa. É muita coisa com a camisa do Santos, que é um time colossal do futebol brasileiro. Isso faz muita diferença. E é um jogador que vai trazer valor de revenda para o Flamengo. Diz que ele saiu da maternidade e já foi jogar no Santos. E tem outro ponto. Atualmente, o salário do Ângelo, não vou ficar falando do salário aqui, porque, teoricamente, eu não sou muito a favor disso. É um salário baixo pro nível Flamengo. Então, o Flamengo nem precisa chegar e oferecer... Qual jogador tem como comparar? Tipo qual jogador? Tipo o Hugo Souza. O que o Hugo Souza recebe atualmente. Entendeu? É baixo. E o Hugo Souza é a terceira opção hoje no gol do Flamengo. E o Ângelo é titular absoluto lá no Santos. Então, teoricamente, o Flamengo nem precisa, entre aspas, valorizar tanto o jogador no sentido do salário. Sim. Você chega, oferece um aumento, obviamente, um projeto longo, 4 anos e meio, esse é o tempo de contrato oferecido. E é isso, o Flamengo tem um desejo. Então vai lá, eu ia perguntar para o Vene sobre a possibilidade do Vitor Pereira colocar o Matheus Gonçalves e o Everton como titulares. Cara, eu ainda não sou a favor de botar o Matheus Gonçalves como titular. Eu acho que ele ainda está surgindo, é um processo de amadurecimento. Surgindo. Aos 29 segundos do primeiro tempo, ele marcou gol num clássico. Surgiu rapidinho. Não, sim, ele está sendo trabalhado. Eu acho que ele... arisco. Muito, muito, muito. Mas eu penso o seguinte, ainda é cedo, calma, porque o meu medo é queimar etapas com um jogador como esse muito valioso. Eu tô contigo, mas sabe que às vezes o garoto não precisa de algumas etapas. Joga muita bola, esquece. Ele sabe, joga às vezes ele não precisa. Ele não tem expressão nenhuma. E outra, pensa só o que aconteceu. Se o Matheus França não joga mais, é por causa dele. O pau torou, gente. E você viu o menino ganhando cartão, uma coisa? Joga muito. Ele não caiu, não. Não se intimida, vai pra cima, cabeça em pé. Cara, esse moleque joga muito e é o que eu já falei aqui. Ele sabe que ele joga muito e é por isso que ele não sente pressão quando ele entra. E ele não tem medo. Não tem, zero. Vai errar, vai acertar, isso é um limitador. vai o medo se cobrar é bom. Eu falo pro meu marido em relação às minhas filhas, é bom criança sentir medo. Porque o medo te limita às vezes, né? Mas às vezes o medo também limita a sua criatividade, aflorar o quem você é. É o famoso equilíbrio. É o equilíbrio. O Matheus, você vê que ele é destemido. Destemido. Ele vem, pega um clássico, sobe ali pela esquerda, passa todo mundo, aproveita um passe errado, Fernando. olha pra cara do Lucas Perry, que, na minha opinião, não sei vocês, é o melhor goleiro hoje no Campeonato Carioca. Sabe o que muitos jogadores poderiam fazer no lugar dele? Poderiam tocar. Isso. Por exemplo, ele viu o Arrascaeta livre. Vou tocar pro Arrascaeta, vou ajudar o uruguaio. Ele não, tá nem aí. Pega a bola, chuta e tá certo mesmo. E o Vitor já gostou dele, né? Pela personalidade, Fernando. É um jogador que, por mais que ele tenha do lado ali Gabigol, Arrascaeta, Pedro, só gênio, craque de bola, o Everton Ribeiro, ele tem que fazer o dele. Se ele acredita que ele tem potencial para ele poder cortar e chutar e fazer o gol, ele tem que fazer mesmo. Claro que decisões são tomadas dentro do futebol e tem a decisão certa e a decisão errada, mas a personalidade do cara, porque ele não entra ali naquele jogo que o Flamengo precisava do gol, pro Vitor falar assim, faz uma estreia aí. Meu filho, vambora, tem que decidir. Você tem que entrar para decidir, assim como o Everton. Ele faz exatamente o que se pede dele. Não que ele tenha decidido, mas a personalidade e a tentativa dele foi muito clara. Muito bem, se internamente o clima na Gávea era tenso ontem, do lado de fora, torcedores pediram a demissão do Vitor Pereira. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. O torcedor rubro-negro não deixou de vestir a camisa do clube nesta quarta-feira, apesar de mais um duro golpe na temporada. Jamais a nação rubro-negra, e muito menos eu, imaginaria que o Flamengo ia perder a partida. Vitor Pereira perdeu os 3 títulos que disputou esse ano pelo Flamengo. Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. A temporada ainda está começando e ele vai ter que conviver com um ambiente de pressão da torcida
para seguir trabalhando no clube. Acho que ele está tendo um grande problema com o time, né? Eu acho que seria hora do presidente dar uma olhada lá para poder mudar, para ver se consegue correr atrás de mais títulos, né? Até entendo que é coisa do futebol, mas essa derrota aí não estava nos planos, tinha que ser nossa. Naturalmente, nós não desejaríamos ter começado desta forma, né? Desejaríamos ter começado com títulos. Este é um trabalho que nem 2 meses tem, que está no início. Não é como começa, é como acaba. Eles estão quentes aqui. Cuidado, parece aquela cena do Chaves. Falando, é tudo culpa do professor Linguiça. Eles estão quentes aqui falando do clássico de domingo. E a gente estava nos nossos palpites. Eu falei que eu acho que vai ser um clássico muito quente, que geralmente é, né, gente? Não tá chovendo molhado. Mas, na minha opinião, vai dar um empate com gols. Eu acho que o cenário hoje, se você for equilibrar momento do Flamengo com o momento do Vasco... Eu quero off, eu quero que você fale o que você Não, eu falei o seguinte, eu acredito que, por exemplo, até botei lá no bolão da Cazé TV que vai ser 2-2, porque eu acho que o momento do Vasco é muito bom, do Flamengo é ruim, são times organizados, mas não no caso do Flamengo hoje, né? Mas a qualidade do Flamengo é muito grande, o Vasco é um time organizado e vem de um momento melhor, vai jogar no Maracanã. Inclusive, eu até queria deixar um recado para as pessoas, porque eu vi na internet o seguinte, Fernanda. O Vasco Flamengo é um jogo perigoso, eu não vou de jeito nenhum. Gente, eu não vou falar que não é um jogo perigoso, porque o histórico mostra isso. Mas agora, se você quer ir ao jogo do Vasco Flamengo, e foi o jogo que eu mais fui na minha vida disparadamente, cara... É um jogo que é completamente diferente de tudo que você imaginar. É diferente, é lindo. No Maracanã, então, 50%, 50%, as 2 torcidas cantando, é maneiro demais. O que eu recomendo, e a minha experiência, não posso generalizar ao mundo, mas o que eu recomendo às pessoas que querem vai de camisa neutra até o estádio. Depois que você entrar no estádio, você bota a camisa do seu time, não anda sozinho, evita problema. Eu não conheço fulano mexeu contigo. Irmão, você não sabe quem é quem. Então, quer ir ao jogo? Vá, mas vá se protegendo, chega antes, devagarzinho. E repito, camisa neutra, não inventa, não tem por que você sair com a camisa do Vasco num dia de Vasco Flamengo que você sabe. E isso, gente, eu falo lamentando, porque isso é uma falência da sociedade, você não poder ir num jogo no clássico com a camisa do seu time. Mas, infelizmente, a teoria é diferente da prática. Então vá com uma camisa neutra, chega antes, nunca ande sozinho, vá lá pro lado do seu time. E depois lá dentro do estádio você veste a camisa, grita, torce e curte, porque o Vasco Flamengo, apesar de sim, é perigoso sim, também não é esse terror todo e é um jogo maravilhoso de você estar. E olha, a gente fez o clássico do Maracanã, eu e você de Vasco e Botafogo, e as torcidas deram um show nas acontecer. Mas não tratem o Vasco e Flamengo como se fosse guerra, terror, porque também não é assim. Tem um ponto que o futebol carioca ainda pode desfrutar, que é um clássico como esse com 2 torcidas. Porque em São Paulo, por exemplo, é torcida única. Exato. O que eu sou totalmente contra. E a gente tem o prazer ainda de ter isso, de ser torcida, de ser um jogo como esse, 2 torcidas, o que é maravilhoso. Então você, torcedor carioca, desfrute desse momento. Venê, eu dei meu palpite? Não, eu vou falar o que eu falei no off. Eu vou falar o que eu falei no off. Eu estou pessimista. Infelizmente, acho que dessa vez não vai dar. Eu sou sincero, Não Fernanda. vai dar? Vai ser quando? Eu estava pessimista no Mundial, aconteceu o que aconteceu. Eu estava otimista na Recopa, infelizmente eu estava errado. Dessa vez eu espero estar errado também, mas eu estou pessimista. Olha só, eu não consigo... Eu não vou fazer isso com você não, amigo. Não, faz isso não. Um gol. Não, eu tô te zoando, pô. Sabe por quê, Fernanda? Pensei que você ia fazer do Vasco. Não, tá doida? Eu não consigo ver uma melhora no time do Flamengo, no ponto de vista organização do time, tático, parte física, de terça para domingo. É verdade. Eu não consigo ver. Por outro lado, eu vejo o Vasco crescendo muito de produção, organizado. Óbvio que os adversários que o Vasco enfrentou são menores do que aqueles que o Flamengo enfrentou, mas mesmo assim... clássico aí no caminho. 2 clássicos. O Vasco pegou o Fluminense e pegou o Botafogo. O Vasco perdeu pro Fluminense, jogando muito bem no primeiro tempo, e aí depois caiu de rendimento, e contra o Botafogo fez uma belíssima partida. O Flamengo é o terceiro e o grande teste da temporada do Vasco em 2023. Acho que o grande teste que o Flamengo teve foi contra o Palmeiras na Supercopa. Foi esse. E por incrível que pareça, foi o melhor jogo do Flamengo desses jogos decisivos aí que o Flamengo teve. Falar em Vasco, Então é isso aí, nação. Mais uma notícia do nosso Flamengo aí, né? Notícia sobre Ângelo no Flamengo, né? O Flamengo deve aumentar a proposta para 13 milhões de euros, de acordo com o Vene Casagrande,
Também tem o Vitor Pereira fazendo mudanças no Flamengo após essa maratona aí, vamos dizer, de disputa de títulos. Que infelizmente o Flamengo perdeu as 3 aí, né? Agora tem o Carioca ainda. Com 3 zagueiros, o Flamengo se saiu muito bem jogando com 3 zagueiros. No time alternativo / reserva. Aquele time tinha, né? Vamos dizer, naquele jogo, mostrou mais intensidade do que o time titular. Óbvio, isso é super normal. O time reserva ou um time sub-20 mostrar mais vontade do que um time titular, porque o time reserva ou um sub-20 tá tentando se mostrar ainda, né? Tá tentando ganhar oportunidade. Então, é super normal ter mais disposição, correr mais durante o jogo, né? Ângelo, ele vindo pro Flamengo, ele é um bom jogador pra mim, um ótimo jogador pra mim. E eu acho que seria uma boa pro Flamengo, jogar ali na ponta do Marinho. Na minha opinião, se o Ângelo vir, eu acho que o Marinho mesmo oficialmente perde a sua vaga no time. Já perdeu muito espaço no Flamengo, né? Então, se o Ângelo vir, acho que ele perde muito espaço mesmo, né? Tem o Matheus Gonçalves que tá se destacando agora, mas eu acho que o Ângelo, a visão dos dirigentes do Flamengo é contratar o Ângelo pelo esse X valor e tentar vender pelo dobro, né? Com a visibilidade que o Flamengo tem hoje no cenário nacional e internacional, ele consegue aumentar a pedida pelo jogador, né? É só o jogador se destacar um pouquinho que já chama a atenção do lado de fora e acaba realizando uma venda. Então o Ângelo é um excelente reforço para mim chegando, né? Sobre esses 3 zagueiros, é um teste que ele vai fazer como um time titular. Vamos ver se vai dar certo ou não. Né? Porque, né? Exemplo, caso o Flamengo perde o Clássico pro Vasco, que essa formação não deu certa. Esses testes vai evoluindo aos poucos, né? Em cada jogo, tipo, joga contra o Vasco e depois o Fluminense. Vai testando, entendeu? Às vezes pode dar certo no primeiro jogo, no segundo. Às vezes pode dar certo no primeiro jogo, no segundo não, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo sim, ele tem uma oportunidade de. O Vitor Pereira tem uma oportunidade de testar agora, com 3 zagueiros. Deve ser Davi Luiz no zagueiro central. Aberto aqui Léo Pereira, na ala direita lá, Rodrigo Caio. E os 2 alas, Ayrton Lucas e Matheus, são jogadores ofensivos, né? E quando o Flamengo perde a bola, ele acaba recuando e acaba fechando uma linha de 5 ali no sistema defensivo. Sistema meio de campo ali. Ou é Everton Ribeiro, ou Arrascaeta vai sair, né? Pelo momento, eu acho que o Arrasca é bom. É difícil. Sincero, é difícil bancar o Arrasca por tudo que ele faz. Mas o momento do Arrascaeta é péssimo. Entre o quarteto, eu acho que é o pior que tem. Entendeu? Pior que tem. Eu acho que o Arrascaeta merece banco agora, nesse exato momento. Mas quando ele adquire a condição física durante o jogo, recondicionamento físico, eu acho que ele consegue assumir essa titularidade de volta. Aí seria no lugar do Everton Ribeiro? Não sei, possivelmente, né? Ó, eu acho que essa escalação é bem viável nesse exato momento, né? Botar 2 volantes ali, um Thiago Maia com o Gerson, Thiago Maia e Vidal, Gerson, aí ele vai... O Pulgar acho que tá muito atrás nessa escalação. Não sei porque o Pulgar veio pro Flamengo. E as oportunidades que ele teve, ele sempre fez merda aí. Principalmente no Mundial aí. E a dupla de ataque lá que não se mexe, Pedro e Gabigol, né? Então acho que é uma nova formação que o Vitor Pereira tá tentando implementar aí. Que espero que dê certo, né? E você gostou? Até o momento a gente não sabe como vai ser o jogo contra o Vasco no domingo. Mas espero que dê certo essa formação e o Flamengo comece a utilizar, né? Pode utilizar essa, pode utilizar o 4-4-2 lá também, em algumas partidas. E espero que dê certo aí, né? Tamo junto, deixa a sua opinião aqui sobre o Ângelo e essa nova formação que o Vitor Pereira tá treinando para poder jogar contra o Vasco no domingo. É isso aí, tamo junto.